Você já parou para pensar que algo tão simples e comum no seu café da manhã, que você come há anos, pode estar silenciosamente colocando sua saúde em risco? Especialmente depois dos 60 anos, será que aquele alimento tão nutritivo, que consideramos um amigo, está, na verdade, trabalhando contra você? Eu sei que pode parecer chocante, mas a verdade é que muitos dos hábitos que cultivamos ao longo da vida, sem malícia, podem se tornar verdadeiros sabotadores da nossa saúde cerebral e cardiovascular à medida que envelhecemos. Pense na dor de um esquecimento repentino, na perda da clareza mental, ou, ainda mais assustador, na iminência de um evento grave como um AVC, que pode roubar sua independência, sua capacidade de se comunicar, de reconhecer aqueles que ama. Essa é uma realidade que eu, como médico especialista no cérebro, vejo com frequência no meu consultório, e muitas vezes ela poderia ter sido evitada. E a grande surpresa é que o inimigo nem sempre é óbvio. Neste vídeo, vou te revelar como a forma como você come um alimento tão básico quanto o ovo pode se tornar um perigo real para a formação de coágulos sanguíneos, e como isso impacta diretamente a saúde do seu cérebro. Mas não é só isso. Vamos desvendar juntos outros hábitos e alimentos que podem estar minando silenciosamente sua vitalidade. E o mais importante, vou te mostrar maneiras simples e eficazes de mudar esse cenário, protegendo seu corpo e sua mente para que você possa viver seus melhores anos com plena saúde e autonomia. Fique comigo até o final, porque vou compartilhar uma dica que a maioria das pessoas nem imagina e que pode ser a chave para uma vida mais longa, com um cérebro mais aguçado e um coração mais forte. Vamos começar pela estrela do nosso café da manhã, o ovo, um alimento que, em sua essência, é uma potência nutricional, rico em proteínas de alta qualidade, vitaminas essenciais e minerais. No entanto, o problema não está no ovo em si, mas em como ele é preparado e no que o acompanha. Sabe aquele ovo frito na chapa, mergulhado em uma quantidade generosa de óleo vegetal refinado, ou então na manteiga, até ficar com as bordas bem crocantes e douradas. E se ele vier acompanhado de fatias generosas de bacon super crocante, ou uma linguiça defumada, cheia de gordura e nitratos, esse é o cenário que, para um cérebro depois dos 60, se torna um verdadeiro convite ao perigo. Quando fritamos ovos em óleos vegetais como óleo de soja, milho ou girassol, especialmente em altas temperaturas, esses óleos podem oxidar, formando compostos inflamatórios. Além disso, a combinação de gorduras saturadas e colesterol do ovo com as gorduras trans e saturadas presentes em excesso no óleo de fritura e nas carnes processadas, que muitas vezes o acompanham, cria um coquetel explosivo para as suas artérias, as paredes dos seus vasos sanguíneos, que precisam ser lisas e flexíveis para permitir um fluxo sanguíneo saudável. Começam a sofrer danos, a inflamação crônica, impulsionada por essas escolhas alimentares. Favorece a deposição de placas de gordura, um processo conhecido como aterosclerose. Pense nas suas artérias como canos. Quando esses canos ficam inflamados e cheios de depósitos gordurosos, o sangue não flui tão livremente, e o pior, essas placas podem se romper. Quando isso acontece, o corpo entra em um modo de emergência para tentar consertar o dano. E é aí que os coágulos sanguíneos entram em cena. Um coágulo é como uma bandagem de emergência para a artéria danificada. Mas se ele crescer demais, pode bloquear completamente o fluxo de sangue. Se esse bloqueio ocorre nas artérias que levam sangue ao cérebro, temos um AVC isquêmico. Se acontece no coração, é um infarto. E acredite,
Essa não é uma realidade distante para muitos idosos que mantêm esse tipo de hábito alimentar. Eu sei que o sabor de um ovo frito crocante e um bacon sequinho é tentador. É um prazer que nos acompanha por anos. Mas a boa notícia é que você não precisa abrir mão do ovo. A mudança está na forma de preparo, em vez de fritar. Que tal experimentar um ovo cozido, com a gema mole e cremosa, ou um ovo poché, delicadamente cozido na água, ou até mesmo um ovo mexido, feito com um fio de azeite de oliva extra virgem de boa qualidade e talvez um punhado de espinafre ou tomate fresco. Essas alternativas preservam a riqueza nutricional do ovo sem adicionar os vilões que comprometem sua saúde vascular. O azeite de oliva extra virgem, por exemplo, é rico em gorduras monoinsaturadas, que são benéficas para o coração e as artérias, ajudando a combater a inflamação e a melhorar os níveis de colesterol bom. E por falar em acompanhamentos, a mudança também se aplica ao que você coloca no prato junto com seu ovo. Trocar o bacon por um abacate fatiado, rico em gorduras saudáveis e fibras, ou adicionar vegetais frescos, não só melhora o perfil nutricional da sua refeição, como também contribui ativamente para a saúde das suas artérias. O abacate, por exemplo, ajuda a reduzir o colesterol LDL, o colesterol ruim, e a aumentar o colesterol HDL, o colesterol bom, que atua como um faxineiro das artérias. Essa simples troca pode fazer uma diferença enorme na prevenção da formação de placas e, consequentemente, de coágulos. Lembre-se, o objetivo aqui não é criar um terrorismo alimentar, mas sim conscientizar sobre o impacto cumulativo de pequenas escolhas diárias. Um ovo frito, ocasionalmente, não será o fim do mundo, mas o consumo diário e repetitivo, especialmente em combinação com outros alimentos inflamatórios, é o que pavimenta o caminho para problemas sérios. Sua saúde vascular é o seu passaporte para uma vida longa e ativa. E cuidar dela começa no prato, com escolhas conscientes e repletas de carinho por si mesmo. E a jornada para um coração e um cérebro mais saudáveis não termina na forma como preparamos os ovos. Existem outros alimentos e hábitos que merecem nossa atenção e que podem fazer toda a diferença. Agora que conversamos sobre como o preparo dos ovos e seus acompanhamentos podem impactar a formação de coágulos, vamos expandir nossa visão para outros alimentos que são verdadeiros vilões silenciosos na dieta de muitos brasileiros, especialmente após os 60 anos. E o próximo na nossa lista são as carnes processadas. Sabe aquela salsicha no cachorro-quente, o presunto no sanduíche, a mortadela no pão, ou aquela linguiça no churrasco. Eles são deliciosos e práticos, eu sei. Mas, infelizmente, são grandes contribuidores para afugentar a inflamação e o envelhecimento precoce das nossas artérias. Essas carnes são carregadas de sódio, gorduras saturadas e aditivos como nitratos e nitritos. O excesso de sódio leva ao aumento da pressão arterial, o que, por si só, já é um fator de risco enorme para doenças cardiovasculares e coágulos. A pressão alta danifica as paredes dos vasos sanguíneos, tornando-os mais propensos à formação de placas de gordura. Além disso, as gorduras saturadas, em excesso, elevam os níveis de colesterol LDL, o colesterol ruim que se acumula nas artérias, e os nitratos e nitritos, embora ajudem a conservar e dar cor a esses produtos. Podem se transformar em compostos que danificam as células e promovem a inflamação no corpo. Pense nos seus vasos sanguíneos como delicados tubos de cristal. A cada vez que você consome esses alimentos, é como se estivesse jogando areia fina dentro desses tubos, arranhando suas paredes e facilitando o acúmulo de sujeira ao longo dos anos. Essa sujeira se solidifica,
formando placas que endurecem as artérias e estreitam o caminho para o sangue. E quanto mais estreito o caminho, maior o risco de um coágulo bloquear completamente a passagem. A boa notícia é que existem muitas alternativas saborosas e saudáveis. Que tal trocar o presunto por um peito de frango grelhado e desfiado, temperado com ervas frescas, ou a salsicha por um hambúrguer caseiro de carne magra, feito com temperos naturais e sem conservantes? Priorizar carnes frescas e magras, peixes ricos em ômega 3 como salmão, sardinha ou atum. Se for consumir enlatados, prefira os conservados em água e proteínas vegetais como lentilha, grão de bico e feijão. É um passo gigantesco para proteger seu coração e seu cérebro. Essas trocas não só diminuem a ingestão de ingredientes prejudiciais, mas também aumentam o consumo de nutrientes protetores. Agora, vamos falar de algo que nos rodeia e nos seduz constantemente: os açúcares refinados e os alimentos ultraprocessados. Não me refiro apenas ao açúcar que você adiciona ao seu café, mas sim ao açúcar escondido em pães brancos, bolos, biscoitos, refrigerantes, sucos industrializados e uma infinidade de produtos embalados que lotam as prateleiras dos supermercados. E não é só o açúcar. Estamos falando de farinhas refinadas, gorduras hidrogenadas, aditivos químicos e conservantes que compõem esses alimentos. O consumo excessivo de açúcares refinados provoca picos de glicose no sangue, que, com o tempo, levam à resistência à insulina e à inflamação crônica. A inflamação, como já mencionei, é um dos maiores inimigos da saúde vascular. Além disso, o açúcar em excesso é convertido em triglicerídeos no fígado, um tipo de gordura que, em níveis elevados, também contribui para a formação de placas nas artérias. Os alimentos ultraprocessados, por sua vez, são densos em calorias vazias e pobres em nutrientes essenciais como fibras, vitaminas e minerais. Eles bagunçam nossa microbiota intestinal, o que também tem um impacto direto na inflamação e na saúde metabólica. Imagine que o açúcar em excesso é como um cimento que vai grudando nas suas células, tornando-as menos eficientes e mais suscetíveis a danos. E a falta de fibras e nutrientes nos ultraprocessados significa que seu corpo não tem as ferramentas necessárias para se defender e se reparar. A consequência é um corpo em constante estado de alerta inflamatório, que favorece a formação de coágulos e outras complicações cardiovasculares e neurológicas. A solução aqui é clara: desempacote menos e descasque mais. Opte por alimentos em sua forma mais natural. Troque o pão branco por pão integral de verdade, que contém fibras benéficas. Prefira frutas frescas no lugar de sucos industrializados ou sobremesas açucaradas. Use adoçantes naturais com moderação, se sentir necessidade. Ou melhor ainda, acostume-se ao sabor original dos alimentos. Cozinhar mais em casa, utilizando ingredientes frescos e naturais, é uma das melhores estratégias para evitar os perigos ocultos dos alimentos processados. E, por último, mas não menos importante, vamos falar das gorduras trans, aquelas que muitos chamam de veneno para o coração. Elas são encontradas principalmente em margarinas mais antigas, bolachas, bolos industrializados, salgadinhos e frituras de rua. As gorduras trans são produzidas industrialmente e são as piores para a sua saúde cardiovascular. Elas não só aumentam o colesterol LDL, o colesterol ruim, como também diminuem o colesterol HDL, o colesterol bom, uma dupla ação que acelera drasticamente a formação de placas nas artérias. Seja um detetive do seu prato e leia os rótulos dos alimentos. Se encontrar gordura hidrogenada ou parcialmente hidrogenada na lista de ingredientes, fuja. Escolha óleos vegetais saudáveis para cozinhar, como azeite de oliva extra virgem,
e prefira alimentos frescos e integrais. A consciência sobre o que colocamos em nosso corpo é a primeira e mais poderosa ferramenta para proteger nossa saúde, especialmente após os 60 anos, quando a prevenção se torna ainda mais crucial para manter a qualidade de vida e a autonomia. É um investimento no seu futuro, no seu bem-estar e na sua capacidade de desfrutar cada momento com clareza e vitalidade. Então, ao refletirmos sobre o que conversamos, percebemos que não se trata apenas de parar de comer ovos de uma certa maneira, mas sim de uma mudança de olhar sobre nossa nutrição diária. A jornada para proteger nosso cérebro e coração da formação de coágulos passa por escolhas conscientes, que vão desde como preparamos aquele ovo no café da manhã até o tipo de gordura que usamos e o que colocamos no nosso prato junto com ele. Repensar o consumo de carnes processadas e eliminar os açúcares refinados e gorduras trans são passos fundamentais para construir uma base sólida de saúde. Lembre-se, não precisamos de uma revolução na cozinha da noite para o dia. Pequenas mudanças, feitas com consciência e carinho por si mesmo, se acumulam e constroem um futuro de saúde e bem-estar. Não se sinta sobrecarregado. Cada pequena troca, cada escolha mais saudável que você faz, é um ponto a mais na sua corrida pela longevidade e pela qualidade de vida. Comece com uma coisa. Talvez troque o ovo frito por um cozido hoje, ou substitua o presunto por um peito de frango amanhã. O importante é o movimento, o desejo de cuidar-se. E para fortalecer ainda mais suas artérias e seu cérebro, vamos além da alimentação. A hidratação, por exemplo, é algo tão simples, mas muitas vezes esquecido. Beber água suficiente ao longo do dia ajuda a manter o sangue menos espesso, facilitando a circulação e diminuindo o risco de coágulos. Pense na água como um lubrificante para o seu sistema circulatório. Mantenha uma garrafinha de água por perto e tome pequenos goles regularmente. E que tal adicionar mais cores ao seu prato, frutas e vegetais, ricos em antioxidantes, vitaminas e fibras? São verdadeiros escudos protetores para suas artérias. Eles combatem a inflamação, ajudam a regular o colesterol e a pressão arterial, e fornecem os nutrientes que seu corpo precisa para se reparar e funcionar no seu melhor. Vegetais folhosos escuros, frutas vermelhas, brócolis, cenoura, tudo isso é um presente para a sua saúde. Que tal começar a introduzir uma porção extra de vegetais em uma de suas refeições hoje? Por fim, e para realmente selar esse compromisso com a sua saúde, um pouco de movimento. Não precisa ser uma maratona, uma caminhada leve de 30 minutos na maior parte dos dias da semana. Dançar em casa, ou até mesmo fazer alongamentos suaves. Tudo isso estimula a circulação, fortalece seu coração e ajuda a manter a flexibilidade dos seus vasos sanguíneos. O movimento é um antídoto natural para a estagnação. E o sangue que flui livremente é um sangue que leva vida e oxigênio para cada canto do seu corpo, incluindo o seu cérebro. O que eu compartilhei com você hoje não é apenas teoria médica. São princípios que vejo diariamente fazendo a diferença na vida dos meus pacientes. É sobre empoderar você para tomar as rédeas da sua própria saúde e viver com a plenitude que você merece. Sua idade é apenas um número. O que realmente importa é a vitalidade com que você a vive. Gostaria muito de saber o que você achou dessas informações. Você já mudou algum hábito alimentar depois de saber mais sobre ele? Compartilhe sua experiência, suas dúvidas ou suas próprias dicas nos comentários abaixo. Seu relato pode inspirar outras pessoas que estão na mesma jornada. Se este vídeo te trouxe valor, por favor, deixe seu gostei
E inscreva-se no canal para não perder as próximas dicas valiosas que preparo com tanto carinho para você. Sua jornada rumo a uma vida mais plena e saudável é a minha maior inspiração. Que possamos, juntos, construir um futuro onde cada um de nós viva seus melhores anos, com a mente afiada e o corpo forte. Viva sua melhor vida. Em qualquer idade, cuide-se e até a próxima.